Então, pessoal, agora nós vamos começar o segundo vídeo falando sobre confiança, autoconfiança. Se você não assistiu o primeiro vídeo, volta, que tem um vídeo anterior a esse, que eu começo a falar do que se trata confiança e autoconfiança. Então, para que não fique tão solto, tá? Porque eu falei um pouco antes. Então eu vou trazer mais uma experiência sobre confiança e autoconfiança. Mais um parênteses aqui no Instagram o vídeo vai até 10 minutos, tá? O vídeo que eu gravei anteriormente, ele tem mais de 10 minutos. Então você consegue ver ele na íntegra no meu canal no YouTube. É só clicar aí no link na bio do Instagram que você consegue chegar no meu canal no YouTube. Você vai chegar no meu site que tem o link do canal no YouTube, é só botar lá também que você acha aí. Então eu quero continuar esse vídeo aqui falando sobre confiança, trazendo uma outra experiência de um camarada que eu gosto muito, Enio Holanda. Vou marcar você aí, Enio. Esse camarada, nós nos tornamos amigos na área naval, assim como fiz boas amizades também na área naval, que é uma área onde você realmente consegue construir boas amizades e também fazer bons inimigos. Mas enfim, vamos ficar aqui só na parte boa. Então, numa das docagens, quando eu trabalhava na Subsea, como Marine Engineer, lá eu era especialista em sistema de propulsão dos navios da Subsea. Então tudo que fazia o navio andar era comigo, motor, linha de eixo, redutor, azimutal, túnel thrust, swing down, drop down, tudo que é sistema de propulsão era comigo. Então o Enio, engenheiro mecânico também, ele não era da Subsea, mas ele atuava como se fosse da Subsea na disciplina de estruturas navais. Tá? A Subsea, ela não tinha aqui no Brasil, pelo menos na época, ela não tinha no Brasil um especialista em estruturas navais. Então, ela sempre trazia um gringo quando precisava, e isso é muito custoso, custa muito caro. Então, porque às vezes você não tem um profissional no Brasil para desempenhar a contento, com qualidade, determinadas tarefas. Por isso que você acaba trazendo um gringo. Então o Enio, ele era chamado, porque Enio é altamente competente, altamente capaz, para fazer trabalhos de estrutura naval, de reparo de estrutura, reforço e coisas do tipo. E a minha parte de propulsão dava muito conflito com ele em alguns momentos da docagem, dava muito conflito com os trabalhos dele em algum momento da docagem. Mas a gente sempre, entre eu e ele, independente de gerente de docagem, diretor, entre eu e ele, a gente acertava certinho como é que ia ser a obra de cada um. Quando que ele ia liberar uma área lá dos propulsores para poder trabalhar, que ele não ia estar fazendo solda, fazendo corte, fazendo nada, hidrojato, pintura. E quando eu ia liberar para ele trabalhar também. Porque quando você trabalha com um sistema de propulsão, você não pode ter ninguém ali por perto. Porque são equipamentos, embora sejam muito grandes, trabalham debaixo d'água, quando ele está aberto, ele é muito, muito sensível. Você tem rolamentos ali que não pode ter um grão de poeira ali no meio, um pedacinho de craca de nada que vai comprometer a vida do sistema de propulsão. Então o pessoal sabia disso, mas o pessoal de estaleiro quer rufar os tambores. Eles querem mesmo ver o circo pegar fogo, eles querem tacar hidrojato na cara de todo mundo, tacar solda, esmerilhadeira, maçarico. Eles querem entregar a parte da obra deles, quanto antes melhor, porque eles já deslocam e depois eles ficam falando, ó, a docagem está demorando. Mas isso aí é o jogo que faz parte, isso aí faz parte. Não é disso que eu quero falar. O que eu quero falar é o seguinte: em docagem, pelo menos na Subsea, a gente sempre tinha uma reunião 8 horas da manhã e uma reunião 5 horas da tarde, todos os dias. Docagem, para quem não sabe, é quando o navio sai da água, vai pro dique. E aí a gente ficava, às vezes, rodando em 2 turnos, 24 horas, às vezes por 30 dias. Então é uma área, é um período de bastante estresse, bem puxado. Então você tem que estar bem de cabeça, tanto mentalmente quanto fisicamente. E também não era isso que eu queria falar. O que eu queria falar é o seguinte: numa dessas reuniões, 8 horas da manhã, o pessoal estava lá priorizando, o gerente da docagem estava priorizando as frentes de trabalho. Então, sabia que eu tinha trabalho para fazer no sistema de propulsão, sabia que o Enio tinha trabalho para fazer no casco do navio, ou dentro do navio, alguma área, porque o propulsor está dentro e fora do navio, né? Metade do propulsor está fora do navio, metade do propulsor está dentro do navio. Então eu trabalhava tanto dentro quanto fora. E isso dava conflito com outras áreas. Tinha o pessoal de pintura também, que queria fazer a pintura. Tinha o pessoal de hidrojato, que queria hidrojatear o casco. Tinha o pessoal de elétrica, enfim. As mais diversas disciplinas trabalhavam em conjunto, trabalho em conjunto numa docagem. E você tem que ter o gerente da docagem para ir priorizando. Não, Guilherme tem prioridade, ou então não, agora o Enio tem prioridade, não, agora o estaleiro tem prioridade. Porque senão todo mundo quer resolver o dele e ninguém se entende. E nego se mata no fundo do dique. E aí eu sabia que eu tinha que tirar o propulsor
e eu precisava de tempo. Eu não podia ter ninguém ali trabalhando perto de mim, porque ia dar confusão, ia dar problema, ia danificar o equipamento, poderia ter acidentes, enfim. E aí nessa reunião de docagem, eu com aquela de tentar encontrar um meio de todo mundo trabalhar junto e coisa e tal, eu não me posicionei num determinado momento de forma enfática, do tipo, não dá, não pode, eu tenho que estar lá sozinho. Eu não me posicionei de forma enfática nesse sentido. E aí, o Enio estava vendo que eu não estava me posicionando como deveria estar, porque o pessoal do estaleiro, os Raposa Velha, estavam dominando, e eu estava ficando prejudicado por conta disso, por não conseguir me posicionar, não saber como me posicionar. E o meu diretor de docagem, ele pensou assim, porra, se o Guilherme, que era para estar levantando a mão e falar assim, ó, não dá, se ele tá dando que dá, então não sou eu que vou dizer que não dá, o especialista é ele. E aí depois dessa, num dia, depois de uma reunião, aí o Enio me chamou no canto, né, ele me chamava de Babi, Babilaca, é uma gíria de marinha, ele chamava assim, Babi, porra, por que você não falou que não dava pros caras trabalharem junto, cara? Os caras estão te fudendo, já tem uns 2, 3 dias que os caras do estaleiro estão te fudendo direto aí, por que você não fala lá na reunião que não pode, pronto, acabou? Porque você fala que pode, ou então você fala que precisa de 2 horas quando você precisa de 4 horas, e os caras do estaleiro vão lá rufar os tambores e tá te fudendo, e tu tá se estressando sem necessidade. A hora de você falar que não pode ter trabalho junto com você é quando a gente tá aqui na reunião, porque se você não se posicionar, os caras vão querer te atropelar e vão em cima de você mesmo. Então naquela hora fiz um estalo, pra você ver, isso aí já tem pelo menos 5 anos atrás, e eu gravei até hoje o que o Enio falou comigo. E aí eu comecei a reparar como é que ele negociava para ele ter as frentes de trabalho dele liberadas, sem ninguém atrapalhando ele. E aí eu comecei a me posicionar também. Naquele mesmo dia eu voltei pro diretor de docagem, o inglês da Subsea, a gente tem muito inglês lá, o Purvis, Steven Purvis, cara, o cara assim, um gentleman, porra, um cara de tirar o chapéu, não é à toa que hoje ele é gerente de docagem lá da Subsea. Com ele eu aprendi muito também, o cara que levava a docagem na flauta, sem estresse, na paz e amor, tudo tranquilão, todo mundo trabalhava feliz pra ele. Ó, tem caras que realmente são líderes, entendeu? E eu me espelhava muito nesse cara. Então acabou a reunião, fui falar lá com o Steven Purvis, falei assim, cara, olha só, eu realmente falei que eu não precisava e tal, mas queria te dizer que o pessoal já tem 3 dias aí que eu tô tentando arrumar um jeito da gente não segurar a docagem, mas os caras estão me prejudicando. Aí eu comecei a conversar com ele, ele falou assim, tudo bem, pode deixar. Você precisa de quantas horas? Eu falei, cara, eu preciso do dia inteiro. Eu preciso do dia inteiro, porque se eu falar que 4 horas da tarde eu tô liberado, se eu me enrolar, os caras do estaleiro vão querer vir em cima de mim. Ou então se eu falar que é 4 horas da tarde, 3 horas da tarde os caras já começam. E ele entendeu a situação. E aí eu lembrando que eu tinha acabado de falar com o Enio Holanda, eu falei pra ele assim, cara, eu preciso do dia inteiro. Eu só vou parar 10 horas da noite e eu preciso do dia inteiro para fazer esse trabalho, senão não vou conseguir tirar os propulsores, não vou conseguir levar eles para a oficina e vai atrasar todo o cronograma da obra. E a propulsão tem muita responsabilidade, porque é o que basicamente define, uma das coisas que define o barco sair do dique, porque não vai dar para sair do dique sem propulsor. Mas muitas coisas você consegue tirar o barco do dique e continuar os trabalhos com o navio flutuando. Então depois dessa conversa que eu tive com o Enio, cara, eu nunca mais me esqueci e eu passei a me posicionar de forma mais ativa. E olha que eu já sabia me posicionar, eu já tinha confiança no meu trabalho. Mas mesmo assim, às vezes você tem um certo insight que faz você dar mais uma virada de chave. E a partir daquele dia, daquela conversa que eu tive com o Enio depois da reunião, e aí eu levei o problema para o meu diretor de docagem, ele entendeu, me apoiou e, cara, minha vida foi muito mais fácil a partir dali. Muito mais fácil. Só que aí você também tem que ter o outro lado da moeda. Na hora que você começa a ficar muito confiante, na hora que você vê que o que você fala, as pessoas acatam, isso tem uma responsabilidade, isso tem um peso no seu ombro muito grande. Porque se você é um fanfarrão, que você pode falar qualquer merda, que ninguém te leva a sério mesmo, que você foda, você pode falar qualquer merda. Mas à medida que você se torna autoridade técnica, ou seja, um especialista, e as pessoas de alto valor passam a prestar atenção no que você fala e passam a seguir o que você fala, cara, isso tem uma responsabilidade muito grande. Porque na hora que você decepciona essa pessoa, na hora que essa pessoa perde a confiança em você, cara, você tá arruinado. Você tá arruinado. Então, é sim uma linha tênue entre você ter confiança e você saber se posicionar. E ainda assim você, às vezes, não tem total segurança naquilo,
mas você tem que passar a informação para o seu gerente, para o seu diretor de forma confiante, porque senão talvez ele não compre a sua ideia, ou talvez te encha de perguntas e talvez tenha algum problema mais para frente que você, no seu feeling, na sua experiência, você já saberia que teria aquele problema, mas você não soube se posicionar ou você não foi confiante o suficiente para se posicionar. E a mesma coisa vale o contrário. Se você o tempo inteiro se posiciona, fala que vai ter uma catástrofe, o navio vai afundar, o barco vai explodir, o caralho a quatro, e depois do seu gerente, seu diretor ou seus colegas de trabalho passam a ver que aquilo não era bem assim, aí fala assim, porra, olha só, Guilherme é assustado, Guilherme é desesperado, não leva tudo que Guilherme fala ao pé da letra não, porque eu já fui fazer o que ele falou, e quando eu tava lá eu vi que não era nada assim. Então, segura aí, ouve o que o Guilherme tem para falar, mas fica com o pé atrás, entendeu? Então você tem que saber se posicionar, tem que ser sim confiante, mas não um autoconfiante besta, e saber que o que você fala as pessoas vão ouvir, e isso tem uma responsabilidade e traz um peso muito grande para você. Tá bom, meu amigo? Esse é o segundo vídeo de uma série de vídeos, talvez, que eu venha trazer aqui para vocês, falando sobre confiança e autoconfiança. Eu sou Guilherme Campos. Se você acompanha aqui no Instagram, já segue o meu perfil. Se você me acompanha no YouTube, também segue o meu perfil, deixa um like, se inscreve, dúvida logo abaixo na seção de comentários. Eu vou ficando por aqui, muito obrigado, bora pra cima dessa porra, caralho.